A formação de um tribunal do júri gera curiosidade. Quem são as pessoas que fazem parte e como são escolhidas? A rotina de quem participa também muda completamente nos dias do julgamento. 25 pessoas são convocadas pela Justiça, mas apenas 7 selecionadas para compor o tribunal do júri. E são elas que vão decidir pela condenação ou não do acusado. Os jurados ficam confinados enquanto durar o julgamento e lá conhecem os detalhes do crime. Ouvem as testemunhas, o réu, o Ministério Público. Só aí o grupo pode definir um posicionamento. Participar do tribunal do júri é obrigatório e somente pessoas com mais de 18 anos e sem antecedentes criminais podem ser chamadas pelo Poder Judiciário. O juiz pede ajuda de associações de moradores e universidades para fazer a escolha. Quem não puder ir, precisa apresentar um motivo relevante e comprová-lo. A definição dos jurados não é aleatória, é estratégica. A defesa, por exemplo, analisa as informações de cada um. A vivência deles pode ser decisiva para uma possível absolvição. E para falar mais sobre o Tribunal do Júri, nós recebemos aqui a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Seja bem-vinda, boa tarde, Gi. Obrigada, Rafaela, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, como é que funciona o rito do Tribunal do Júri. Tem alguma divisão, primeiro dia, quem vai ser ouvido primeiro? Em linhas gerais, como é que... Bom, a dinâmica de quantos dias vão durar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri vai muito do cada caso concreto. Então, quando o caso normalmente envolve a oitiva de muitas testemunhas, uma produção de prova exacerbada durante a fase anterior, isso significa que normalmente será um processo, um julgamento em que a análise de tudo aquilo que vai ser apresentada para os jurados durará mais de um dia. Então, tudo vai depender do caso concreto, Rafaela, dependendo do tipo de prova que foi produzida. E é preciso lembrar que os jurados, eles só têm contato com o processo exatamente nessa sessão de julgamento, né? Porque as fases que antecederam não tiveram participação nenhuma de jurado. Então, esse é o contato que ele tem com o crime, com a acusação, com as teses que estão sendo defendidas pelos advogados de defesa. Então, é nesse momento do julgamento, pelo plenário do júri, que o jurado tem acesso a tudo o que foi produzido. Então, como eles não tiveram acesso a nenhum dado antes, né, desta fase, é importante realmente que se dê o devido tempo para que eles compreendam. Inclusive, eles podem fazer intervenções para a leitura de peças, eles podem indagar testemunhas, eles podem, dentro do que o próprio Código de Processo Civil, Código de Processo Penal estabelece, eles podem ter uma atuação no sentido de pedir esclarecimentos para que eles possam se formar a convicção sobre uma condenação ou absolvição. Existe um imaginário coletivo em relação a julgamentos, ao tribunal do júri, e isso tanto do ponto de vista do Brasil como em outros países. E existem muitas influências, por exemplo, dos chamados filmes de tribunal, principalmente norte-americanos. Existem muitas diferenças, acho que a gente nem vai poder explorar todas aqui, mas uma delas, por exemplo, é com relação ao número de jurados. Nos Estados Unidos, normalmente são 12 jurados, existe até um filme que 12 homens de uma sentença, não é 12 homens até se confunde um pouco isso, mas esse filme é um clássico. E muitas pessoas pensam, mas não são 12 jurados? Não, são 7. Há uma grande diferença, Cadu, exatamente. No Brasil, o conselho de sentença ele é formado por 7 pessoas, né, do povo, ou seja, são 7 jurados, e são eles que vão decidir sobre o veredito, né, pela condenação ou absolvição. Inclusive, as decisões elas são tomadas por maioria. Uma outra diferença que é importante a gente esclarecer é que nos Estados Unidos, os jurados eles podem conversar entre si. E aqui no Brasil existe aquela cláusula de incomunicabilidade. Os jurados, eles não podem comentar nada sobre o julgamento. Então, eles ficam incomunicáveis no que diz respeito às questões que envolvem a análise de tudo aquilo que está sendo apresentado pela acusação e pela defesa. E no momento de julgar, eles não fazem uma reunião em que serão debatidos os assuntos. Cada um de acordo com a sua íntima convicção, eles não são obrigados a julgar como um juiz de direito, né? Porque o juiz de direito tem que fundamentar a sua decisão na lei. Os jurados, eles vão julgar de acordo com o seu convencimento íntimo, de acordo com a sua íntima convicção. Não tem aquela salinha que eles ficam reunidos, que a gente vê exatamente em filmes, que eles ficam quebrando
Paulo até chegar a uma conclusão? Existe uma sala, mas essa sala de votação, né, normalmente ela não acontece nos moldes em que o julgamento é feito nos Estados Unidos, ele acaba acontecendo, né? A sala, ela realmente existe, que é onde são distribuídas as cédulas de votação, mas todo mundo, ao colocar a sua opção, né, dentro daquela caixa que recolhe, ninguém fica sabendo do voto, né? O jurado não fica sabendo do voto do colega e tal. Quem fala por último, Gisele, no tribunal do júri? Porque eu acho que a última palavra acaba tendo um impacto grande com os jurados, né? Essa relação sobre quem fala por último, ela é importante para definir o próprio sistema acusatório, porque a defesa ela só pode se defender desde que haja uma acusação. Então, dentro dessa característica, a defesa sempre fala por último. Então, sempre serão ouvidas primeiro as testemunhas de acusação, é o Ministério Público que primeiro faz a sua sustentação oral, e eles devem ter o mesmo tempo, inclusive, né? A defesa vai falar por último, mas assim, o Ministério Público, quando ele for fazer os debates orais, quando ele for sustentar a tese, ele vai ter 1h30 para poder fazer as suas argumentações. A defesa também terá 1h30. Réplica? Pode ter réplica. E se tiver réplica, terá tréplica. Então, a réplica é quando o promotor, depois dos argumentos apresentados pela defesa, ele decide voltar, e aí ele tem mais 1 hora para poder fazer as considerações, e depois, se houver réplica, necessariamente terá que ter tréplica, porque, como eu falei, a defesa sempre fala por último. Inclusive, as perguntas da defesa também são as últimas a serem feitas. Gisele Reis, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.